Nessa segunda parte, a gente vai, então, acolher as dúvidas de vocês. Se não der tempo de fazer o Kahoot hoje, não é problema, tá? Eu posso jogar para a aula que vem. Essas aulas das apresentações é sabido que tem tempo para isso, né? Até por isso que elas são uma apresentação por aula. Não só por isso, também porque vocês não iam aguentar duas, né? Às vezes uma já é, assim, bastante coisa, imagina duas. Então, se não der tempo hoje, não tem problema. E daí, de repente, a gente combina na semana que vem, a gente até começa com o Kahoot, numa dessas era até melhor, que aí vocês têm todo esse lag aí de entrar tudo mais, mas vamos fazer hoje, e aí semana que vem a gente vai descobrindo o andamento. Mas agora, então, eu queria abrir para esse bloco aí de dúvidas que vocês tenham sobre vinificações, sobre enologia mesmo. A gente fez mais ou menos nessa ordem, coisas genéricas, por exemplo, toda uva possível, toda uva, já começo eu contrariando uma coisa que eu disse, né, mas muito possivelmente toda uva vai ser recebida aí desengaçada e esmagada, algumas vezes ela vai ser prensada direto, no caso dos vinhos brancos, mas essas operações elas são, né, a prensagem ela acontece talvez em momentos diferentes, mas tu prensa branco ou tinto, e tu esmaga, muito possivelmente, branco ou tinto. E esmagar e pensar são coisas diferentes, né? Esmagar é pegar o vinho e, enfim, expor a polpa dela, enquanto prensar é extrair o líquido, né? A gente viu que todos eles fermentam, e basicamente, antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou fazer um prólogo aí, né? Todos eles fermentam e a temperatura é diferente, basicamente porque a gente precisa de temperaturas mais baixas para os vinhos brancos, né? Porque eles são mais aromáticos. E quanto mais frio, mais aroma cria. E essa lógica vale para o tinto também, embora ele esteja numa temperatura maior, quanto menor for essa temperatura maior, mais aromático vai ser o vinho tinto. Isso é conveniente em alguns casos, em que eu quero um vinho mais frutado, por exemplo. A gente viu de um modo geral que vinhos brancos não passam por maceração, né? E maceração, aí está uma primeira coisa que a gente precisa tirar da cabeça, né? Maceração não é pegar a uva e pôr lá fazer caipirinha, né? Até porque aquilo virou sinônimo de maceração. Maceração é extrair por difusão, né? Em meio líquido. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é isso, né? Macerar e esmagar não são sinônimos. E os vinhos brancos normalmente não maceram, né? Normalmente eles são de prensagem direta, separa aquele líquido e fermenta em temperatura mais baixa, enquanto que os tintos provavelmente eu vou ter que desengaçar, porque aquele engaço passa taninos desagradáveis, somente na nossa realidade, esmagar e deixar eles em contato com o líquido. E deixando eles em contato com o líquido, eu não posso deixar ele paradinho ali, porque boiaria a casca e ele ficaria, né, sem uma adequada difusão. É por isso que eu tenho que fazer as remontagens. Assim, num pantalhaço, como diriam os de fala hispânica, né, mas num geral, assim, é mais ou menos essa a lógica e os grandes princípios fundamentais entre essas duas vinificações. A gente vai ver também, momento do café, a gente vai ver, acho que vocês acham que esse barulho deve sair, você não deve escutar bem, mas é intencional, então. Já que eu não posso dividir o café, eu quero dividir o barulho, assim, que é gostoso ver esse barulho. Mas como eu dizia para vocês vão ver que a vinificação de vinho para espumante é basicamente a vinificação de um vinho branco ou rosé, e vocês vão ver que o rosé branco, né, tirando que ele passa um curto tempo de maceração antes de fermentar, ele é um vinho branco, tá? Via de regra. E a vinificação dos espumantes não foge muito do que é uma vinificação de vinho branco ou rosé, com a diferença de que a uva possivelmente, desculpem, é menos madura, tá? O que mais que eu queria falar, assim, só para a gente se situar, assim, qual foi o caminho que a gente fez ali. Assim, vocês vão ver que fermentação alcoólica todo vinho tem que fazer, né? Ou não teria álcool. Fermentação malolática nem todo. Fermentação malolática baixa a acidez, não quero baixar a acidez de vinho branco, né? E além de baixar a acidez, cria aromas típicos que não são tão convenientes num vinho mais fresco, mais frutado. Então, é uma coisa muito apta para os vinhos tintos e nem tanto para os vinhos brancos. E é muito melhor
num vinho de região fria, que tem mais acidez, do que num vinho de região quente, que tem menos acidez. Né? E é mais ou menos esses os parâmetros que os produtores vão tendo para decidir se faz A ou B, se faz isso ou aquilo. Tá? Pensando assim nesse retrospecto, como é cada vinho. Sim, e os licorosos aí são um mundo à parte. Né? Os licorosos, basicamente, vocês têm três formas de fazer. Deixar a uva ficar sobremadura, seja colhendo e deixando, né, secar, seja no pé. Deixar a uva apodrecer em condições ideais, senão ela vira vinagre, né? Mas deixar que o fungo tire água e concentre a uva. Ou, né, e daí deixar essas uvas fermentar até o que dê, ela não consegue terminar, e o vinho fica naturalmente doce. E adicionar álcool, né? São basicamente as três vias. É claro que eu sei que isso assim não é tão fácil assim, né? Eu espero que um dia, e acho que isso vai ser logo, eu acho que a gente tem um certo medo logo de cara, mas depois a gente entende. Eu espero que isso logo seja assim tão natural para vocês como é para mim, tá? E também é evidente que vocês não precisam saber um monte de detalhes. Por isso, Karina, que até vou deixar a tua pergunta um pouquinho para depois, para ver se alguma outra aparece antes que a gente faça um gancho, mas eu respondo ela assim que a gente tiver aquele hiato, né, aquele silêncio. E vejam que assim, né, é importante, a gente não está treinando pessoas para fazer vinhos. Então, vocês precisam se importar com quanto que as coisas que acontecem no vinhedo e na cantina fazem diferença na taça de vocês. E do quanto vocês precisam ter o domínio para explicar para o cliente. Falando em fermentação e açúcar e vinho, eu andei escrevendo sobre isso. Se vocês, deixa eu só passar aqui para vocês, talvez seja interessante. Aqui, bem, toda quinta sai alguma coisa minha. Dessa quinta está repetido o artigo, tá? Foi um probleminha de comunicação. Primeiro eu errei que eu mandei o arquivo errado, não vi, eles editaram, não viram. Então, o texto de hoje é o mesmo da semana passada, mas tudo bem. Volta e meia eu falo aí, e numa linguagem simples, né? Não é para público geral, né? Então pode ser que ajude esses textos tragam assim alguma luz para vocês. Vocês vão ver aí que toda quinta tem alguma coisa minha escrita, e uma delas era sobre isso, né? Sobre álcool no vinho, né? Quanto que um vinho muito alcoólico não quer dizer que ele é muito melhor. E sobre vinho doce também, exatamente porque são lógicas diferentes, né? Um vinho suave não é a mesma coisa que um vinho licoroso. E, inclusive, nunca esqueçam, né? Um vinho licoroso é um vinho com mais álcool, não é um vinho com mais açúcar. Ele normalmente é mais doce, mas isso não é uma obrigação. Fazendo assim um overview, eu acho que era isso aí que eu queria, assim, só para a gente começar a abrir efetivamente a rodada para vocês. Então, está aberto aí, podem fazer as perguntas. Se conseguirem seguir essa ordem, melhor. Tá? Se a gente visse antes as coisas mais genéricas e depois ali tintos brancos e espumantes, era melhor. Karina já fez uma pergunta aqui. Alguém mais? A Bárbara também, pronto. Porque daí eu vou pondo elas numa ordem, tá, gente? Eu só tento ver assim, se a gente tem um momento com mais perguntas no começo, que a gente vai pondo elas numa ordem lógica. Indicam, Bárbara, indicam. Tem alguém mais que queira fazer assim? A gente vai pensando aí, vai falando. Senão eu vou começar por essas aqui, tá? E as duas realmente têm relação. Olha só. Quando eu falo, sim, né? E uma outra parte que teve ali, que eu acabei não comentando com vocês, que eu acabo falando de legislação. Tá, mas eu preciso decorar isso? Não. Eu só entrego para vocês de onde sai o porquê que a gente chama tal vinho de tal jeito. Não quero que vocês decorem que é tal decreto, nem qual é o limite ali, mas vocês precisam, por exemplo, ter claro para vocês o que é um vinho de mesa. Embora a lei mudou um pouquinho, a lei não, a instrução normativa veio e bagunçou um pouco. Mas quando a gente fala, por exemplo, num vinho tranquilo, a nossa lei não fala em vinho tranquilo, a nossa lei falava em vinho de mesa, que podia ser fino, e podia, já começo respondendo a tua pergunta, Bárbara. A nossa lei dizia que o vinho de mesa era fino ou era nada. O que era fino podia ser chamado de fino de mesa, e o que era nada já era de mesa. E aí deu uma certa confusão. Por quê? Porque se eu tenho um vinho de Cabernet Sauvignon,
eu poderia chamá-lo de um vinho fino, tinto, seco de mesa, ou simplesmente vinho tinto, fino, seco. Ou suave, se fosse o caso, né? Seco, meio seco e suave está relativo à quantidade de açúcar. Depois eu te respondo, Karina. Eu quase respondi, agora não, vamos uma coisa por vez, que eu acho que fica numa sequência melhor. Então, a gente tinha antigamente um erro de dizer que vinho de mesa era o vinho de uvas americanas, vinho fino era vinho de uvas finas. Vinho fino é de uvas finas, mas é um vinho de mesa. Até que entrou uma instrução normativa que disse que vinho fino... Aí, outra coisa, o decreto que falava isso, era um decreto, ele fazia uma confusão tremenda, porque ele tipo, caminhava para uma portaria, e aí não era todo, era uma verdade meio mentirosa, assim, que o vinho fino era o vinho de uvas americanas, não de uvas viníferas, desculpa, de uvas europeias. Não era bem verdade, porque ele tinha, vocês não precisam também, ainda mais agora que mudou, não precisa saber desses meandros, mas só para entender por que isso aí podia ser confuso. Porque ele te remetia a um decreto que tinha dois grupos, que era as viníferas nobres e as superiores. Vocês entenderam que o gesto que eu fiz quer dizer assim, que esses dois nomes eram praticamente a mesma coisa, né? Nobre e superior, qual que é a diferença? Né? Parece que é tudo... E nunca se entendeu bem, tá? Eu lembro de uma professora minha, de 20 anos atrás, dizendo isso, já até falecida, a Antônia, ela dizendo bem assim, olha, um dia alguns malucos devem ter se encontrado e devem ter dito, essa é boa, essa é ruim, essa é boa, essa é ruim, aqui é boa, agora eu nem lembro qual que era o grupo melhor. Tá? E volto a dizer para vocês, não se preocupem com isso, isso não vai fazer a menor diferença, para vocês saberem que tinha um grupo de nobres e outra de superiores. As nobres eram as melhores, acho que era isso aí. Então o vinho fino, na verdade, ele não era um vinho de uvas europeias quaisquer, né, de uvas viníferas quaisquer. Era o vinho fino era o vinho de uvas viníferas do grupo das nobres, de uma legislação de 70 e lá vai pedrada. Isso era uma coisa terrível. Enfim, hoje o que a gente tem claramente? Cortou a expressão fino de mesa. O de mesa era sempre opcional, quando você chamava um vinho fino. Você pressupunha que ele era um vinho de mesa. Acabou isso aí. Tem uma instrução normativa aqui. Diz que vinho de uva vinífera é vinho de mesa. Desculpa, é vinho fino. Vinho de uva europeia, americana ou híbrida é vinho de mesa. Então, já que eu fiz confusão, vamos de novo. Vinhos de uvas europeias ou vinho de uva de mesa, uva americana ou híbrida é de mesa. Então, veja uma coisa. E só jogando assim um veneno em vocês, só que essa instrução ela não revoga, porque decreto só revoga com decreto. Então, na verdade, hoje, por isso que eu não gosto de dar umas verdades assim muito categóricas. Na verdade, hoje eu posso decidir se o vinho de Cabernet Sauvignon, se eu vou chamar ele de vinho fino de mesa. E ficou super confuso isso. Esses dias eu escrevi para o Ministério da Agricultura, tem um fiscal que eu conheço, eu disse, não, eu não vejo que tem ali. Porque na prática, o que vai acontecer? O cara que faz Cabernet Sauvignon vai chamar de fino, o cara que faz Isabel vai ter que chamar de mesa. Pronto. Sim, só que tem uma lei que pode dizer o contrário. Para a nossa realidade, bem claramente, vinho fino, hoje, tá? Hoje, vinho de qualquer uva europeia ou vinífera, embora tenha uma lei, um decreto que diga que não é bem isso, está valendo isso, tá? Tem esse entendimento, se tu mandar para o Ministério da Agricultura lá, para registrar o teu vinho, sei lá, fulaninho de tal, Chardonnay, como vinho fino, tá tudo certo. Se tu mandar um vinho, vamos pensar Barbeira, que eu acho que era do outro grupo, vai entrar também como vinho fino, não vai ter problema nenhum. E não precisa mais dizer que é de mesa, então ele é um vinho fino, é o vinho de mesa de uvas viníferas ou europeias, e vinho de mesa, simplesmente dizendo de mesa, é vinho de uvas americanas. Então, há 3 anos atrás eu não dizia isso, eu deixava bem claro que o vinho fino é um vinho de mesa. Hoje essa instrução bagunça um pouco isso. Então, de uma forma bem clara,
Hoje tu vai ter vinho fino, os vinhos de uvas europeias, vinho de mesa, os vinhos de uvas americanas. Aí eu respondo a tua pergunta, Bárbara, tu consegue saber, tá? Que de uvas americanas não vai poder dizer que é fino, tá? É basicamente isso aí. Sim, tem uma lei que obriga, mas não só uma lei, uma instrução normativa, mas que ela é confusa. Realmente ela é confusa. E hoje eu tive que dar o braço a torcer, né? Hoje eu quero dizer, né, de 3 anos para cá, de dizer que fino é vinho de uva vinífera e de mesa é vinho de uva americana. Mas a expressão de mesa, na sua origem, ela não quer dizer vinho de uva americana. Ela quer dizer o vinho com menos álcool. E aí eu já emendo numa outra questão que eu quero que vocês tenham bem claro. Quando eu pego aquele vinho qualquer em garrafa, um vinho qualquer, veja que vinho. Quando eu pego um vinho qualquer lá, que não tem espuma e que não tem muito álcool, ele é um vinho de mesa. É o que a gente chama de vinho tranquilo. A nossa lei não tem essa expressão tranquilo e bagunçou a de mesa, mas de mesa queria dizer o vinho que tem de 8,6 a 14% de álcool. Tem que decorar que é de 8,6 a 14? Não tem. Só tem que entender que é um vinho com um teor alcoólico mais baixo e que não tem gás e nem mais álcool do que, né, um licoroso. Sim, olha só, Bárbara, e a Bárbara complementa aqui perguntando alguma coisa como, tá, mas por que no Cabernet Sauvignon eu posso dizer que ele é um Cabernet Sauvignon? Antes de te responder isso, eu tenho que te responder outra coisa. Quando que eu posso dizer que ele é um Cabernet Sauvignon? Quando 75% dele, no mínimo, tem Cabernet Sauvignon. E todos os outros 25% sejam de uvas parecidas. Eu não posso botar Isabel e Cabernet Sauvignon, porque aí eu tinha que chamar ele de vinho de mesa. Então, por que não costuma pôr as uvas? Olha, primeiro, tem uma questão assim que parece é uma questão prática, tá? Não sei se as pessoas distinguiriam tanto. Elas distinguem muito Bordeaux. E vocês vão ver assim que o vinho Bordeaux costuma aparecer como um vinho de mesa varietal, porque é mais escuro, porque ele sai um pouquinho mais caro, rende um pouco menos, e por ele ser mais escuro, ele é um produto muito visado pelos mercados de sangria e coisa e tal, porque daí com a mesma quantidade de vinho tu dá mais cor, ele costuma ser um vinho valorizado. Agora, dificilmente vai ver um vinho dizendo que é Isabel, tá? Isso é uma questão prática mesmo. A segunda, porque nas grandes empresas essas uvas não são separadas. Elas vão virar ali o bastantão, vão tudo junto lá, toda uva que estiver sendo colhida no mesmo tempo ali, se tiver, por exemplo, Concord, Isabel e Bordeaux que às vezes costuma ser separado por essa questão, né, por ser um vinho que tem mais cor. Mas normalmente elas vão juntar tudo, e aí vai virar o vinho de mesa. Igualzinho que se tivesse um monte de uva vinífera, posta tudo junto lá, Cabernet, Merlot, Taná, numa proporção menor de 75%, isso aí viraria um vinho fino, não varietal, tá? O que faz ele ser varietal é ele ter 75% de uma determinada uva. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, Bárbara, que não valoriza. Mas, é importante dizer, na colônia valoriza. Se tu for comprar do colono ali, ele vai te dizer, olha, tem a Isabel, tem a Bordeaux, e nesse mundo paralelo isso funciona, no mundo geralzão, industrial, não funciona, tá, de um modo geral. Aproveitando a tua pergunta, tem tido, assim, um leve aceno de que Isabel venha a ser um vinho cult. Tem Isabel de R$ 90 agora, que é uma loucura, evidentemente, mas está tendo aí um movimento de entender que Isabel é uma uva que era, enfim, lá da nossa origem de vitivinicultura, que pode fazer. Eu detesto Isabel, assim, de morte, mas pode ser que isso aconteça, tá? Às vezes são coisas isoladas, mas é que mais de um Isabel se metendo a vinho de 90, mais de R$ 50 já andou aparecendo. Então, seja a tendência aí, né? Eu acho que é moda, mas pode acontecer. E sim, o vinho de uva americana, normalmente, o vinho de mesa, normalmente é uma mistura de uvas, assim como aqueles vinhos de finos que não tem a variedade, também é uma mistura de uvas. O que determina se vai ser a mistura das uvas fermentando junto ou dos vinhos que eu vou juntar, um vinho pronto com outro? A tua necessidade prática. Eu vou dizer assim que nas grandes empresas, provavelmente é a falta de um monte de recipientes
vazios de uma vez só para eu ir separando Cabernet de Merlot, não sei o que. Olha, essas uvas estão tudo meio parecidas, vão ser tudo aquele vinho de R$ 15, vai tudo para o mesmo lugar, tá? Não tem... A gente tem uma ideia, assim, da enologia como uma coisa, assim, tão linda, tão não sei o que. A gente, enologia é uma correria, tem uma expressão aí que eu não posso usar ainda, entendeu? Alguma coisa e gritaria aí é mais ou menos assim, tá? A safra é isso, a safra é uma loucura, a safra é... A uva não espera, a uva tá lá e vambora, não tem. Vai chover amanhã, meu Deus do céu, tem que colher tudo, e aí quando tu vê tem uma fila enorme, a gente não tem. Como é que eles mantêm o padrão disso? Fazendo cortes posteriormente, tá? Fazendo corte. Não, elas não são parecidas, mas aí, como tu vai fazer um lote grande, tu vai juntar, ó, quero juntar. Na vida normal, provavelmente tu já faria isso, tu acabaria misturando as coisas que varietal não estariam tão boas, porque esse ano o Merlot não deu tão bem, porque o Cabernet está muito ácido, e misturaria e faria como um vinho sem variedade definida, assim vai fazer. Tá? No andar do ano, depois tudo se acerta. Mas é mais ou menos assim. Mas é muito engraçado, porque a gente tem muito essa ideia, assim, né? Nossa, o cara vai lá com a cestinha, colhe a uva, né? Quase que ele vai lá e leva a cestinha, né, para a vinícola, faça vinho das minhas... Não, gente, isso aí é um negócio industrial, é uma loucura. E vamos lá, se não for industrial, também não é tão menos correria, tá? Porque o tempo da uva não é... O tempo da uva, ela tá madura, pronto, é isso aí. Se tu tem 1 hectare ou 30, se ela for a mesma e se tiver muito parelha, também ao mesmo tempo, praticamente, para beneficiar. Né? E isso faz com que as coisas sejam muito corridas. Uma safra de uva é muito cansativa, tá? Muito, 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 muito cansativa. Eu tenho uma saudade parcial delas, né? Porque é legal ficar vendo a coisa sendo feita, se matar, mas é chato se matar também, tá? Bem cansativo. Com isso eu fiz aí um recorrido grande, aproveitei a pergunta para pensar. Deixa eu só voltar aqui no chat para pôr eles numa ordem aqui. Se eu falo das Trasfegas. Tá, antes eu acho que eu vou falar dessa segunda pergunta da Marina. A Marina me pergunta se a relação entre leveduras e aromas, se elas produzem o aroma ou acentuam os que estão da uva, as duas coisas, tá? Elas, que pergunta avançada, sim, as duas coisas. Elas têm leveduras que elas se caracterizam muito por produzirem aromas de tal espécie, de tal grupo ali, por exemplo, frutas vermelhas. Aí eu quero fazer um vinho com destacar frutas vermelhas. Aí o que eu faço? Se ele é Cabernet, se ele é Merlot, se ele é Sangiovese, o que for, eu uso ela e ela vai ter. Ela interage com as características da uva, evidentemente, mas ela vai produzir, vamos dizer, essa média de aromas frutados em todas, porque é do metabolismo dela. E tem leveduras que são mais neutras. E tem leveduras que, por algum motivo qualquer, nem sempre tão bem explicado cientificamente, servem mais para destacar os aromas da uva do que os que elas produzem em fermentação. Tá? Parte da polêmica de usar levedura, inclusive, é isso, porque vai ter gente que vai dizer, tá, mas aí o vinho não vai ter a expressão que ele teria se eu tivesse pego as uvas e esmagado, mas, por outro lado, também pode ser que a gente não soubesse. Quando eu faço uma fermentação espontânea, eu não sei o que vai fermentar lá, e aí, às vezes, é conveniente ter uma levedura que tu saiba que vai fazer um trabalho bom do que tu contar com a sorte ali, tá? Eu incentivo bastante fermentação espontânea, tá? Eu só acho que, do ponto de vista industrial, isso pode ser complicado, porque se tu tem, aproveitando a tua pergunta, Marina, se tu tem ali Salton Classique reservado Cabernet Sauvignon, a safra muda e o vinho vai mudar um pouquinho, mas as pessoas esperam, dessas linhas de vinhos mais básicos, esperam que eles sejam minimamente parecidos. E aí um dos grandes fatores, por exemplo, para fazer isso, é usar a mesma levedura. Aí eu sei, assim, que de alguma forma eu consigo deixar ele um pouco parecido. Agora, o cara que está pagando vinho de R$ 500, talvez ele queira que o vinho seja diferente mesmo. E ele vai entender se ele for diferente. Então, isso é tudo uma questão de necessidades técnicas e mesmo comerciais, tá? Às vezes eu não gosto muito desse tipo de abordagem, as pessoas são muito categóricas, assim, o industrial é ruim, esse aqui é bom, o de 20 não pode ser bom, olha, mas o de 20 ele atinge um público, ele cumpre uma função que o de 500 não consegue, né?
Seja que, e é muito mais do que por uma simples questão financeira. Quem pode pagar 500 pode pagar 20, quem pode pagar 20 não pode pagar 500, mas não é isso. Quem paga 20 está provavelmente esperando algumas características, quem paga 500 está esperando outras. Eu acho que essas coisas elas não têm que ser cindidas, as duas coisas podem acontecer. Eu uso o exemplo da Salton, né? A Salton tem desde o Chalice, que é vinho de uva americana, o Salton Classic, que é um vinho básico de uva vinífera, e tem Talento, Desejo, vinhos de R$ 100 ou até mais, e todos eles são muito bons no que eles se pretendem, né? Mas eu não posso pegar o Classic achando que é o Talento e nem o Talento achando que é o Classic, são coisas distintas. Te respondi, Marina. Sim, professor. Ficou bem claro. E esse é um dos problemas de não usar a levedura, né? Porque eu não sei o que vem ano que vem. Eu imagino que venha uma coisa parecida. Isso aí costuma ser, isso é que nem vocês em higiene e manipulação falaram de coisas, muito provavelmente, que o teu fio de cabelo talvez não te dê dor de barriga, mas dê no amiguinho, porque o teu amiguinho e vice-versa, porque ele está acostumado com a flora dele, tu com a tua. Vocês na casa de vocês estão acostumados com a flora de vocês, talvez o vizinho que vai almoçar aí vai pegar uma comida com o cabelo de vocês, não estou dizendo que vocês são porco, não é isso, né? Mas vocês vão comer e vão ficar numa boa, ele vai ter dor de barriga, e assim é parecido com a uva, tá? A uva costuma ter, as uvas daquele determinado lugar costumam acontecer, costumam estar ali com as mesmas, com os mesmos micro-organismos, mas isso não tem como garantir, isso é dinâmico, isso aí é também o quanto que essa safra tem mais ou menos acidez e acaba deixando uma levedura mais quietinha do que a outra, e por aí vai. E eis aí um dos grandes motivos de que a gente use levedura selecionada. Lembrando que elas são locais, né? Elas só não estavam naquelas uvas, mas elas são extraídas, provavelmente, de uva e multiplicadas. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, já vejo aqui com a Cris, eu faço, e aí eu consigo passar. Ah, tá. Não, deixa eu aproveitar, não tinha visto essa tua outra pergunta aqui, Marina, em relação com essa. Sobre sulfitar o vinho, na verdade é bem simples. Vocês vão exatamente para que, primeiro, não tenha oxidação, que vai escurecer o vinho branco e vai deixar feia a cor do vinho tinto, e para que tu não tenha essa multiplicação de micro-organismos indesejados, inclusive bactérias acéticas, né, que fazem vinagre. Tu vai usar a sulfitação, e é muito simples, tu vai usar alguma forma de adicionar enxofre, que normalmente é um pó, é metabisulfito, vai diluir em água e vai pôr na medida que a uva vai sendo recebida, tá? Não tem muito mistério em relação a isso, tá? Como fazer, né, que essa tua dúvida, é exatamente isso, é um sujeito ali com um baldinho, botando enquanto a uva vai entrando, e vai sendo esmagada, né, e passando pro tanque. E, eventualmente, isso aí é direto gás, só que é grandes produções, né, que aí dá um cheiro horroroso. Que tu consegue, tu tem uma válvulazinha lá e tu dosa, olha, para esse tanto de uva eu quero botar isso aí, mas é isso, vai ser posto junto com a massa de uva e vai homogeneizar quando remontar, tá? Mas tu falou sobre o pós-fermentativo, desculpa, eu não tinha lido pós. No pós-fermentativo, aí tu não pode usar SO2 logo de cara, a menos que tu não queira que mais nada biológico aconteça ali. Agora, se tu quiser fazer fermentação malolática, tu não pode pôr SO2, né? Porque o SO2 faz com que ela com que a levedura, para isso, essa é uma das funções dele, né? O sulfito vai ajudar com que os micro-organismos fiquem quietos no seu lugar, vamos dizer assim, tá? Então, normalmente, tu vai sulfitar só depois que tu terminou a vida biológica dele, tá? Depois que tu fez a fermentação alcoólica, se tu quiser fazer a fermentação malolática, só depois da malolática. Se tu não quiser, aí pelo contrário, tu vai pôr depois da alcoólica, porque, ai gente, o gato não. Porque aí tu garante que a fermentação malolática não aconteça. Peraí, gente, só um pouquinho que ele está atrapalhando um pouco.
Voltei, pronto. Tinha que botar ele para outro. Te respondi essa questão da sulfitação, Marina? Eu até não queria, assim, que isso fosse uma coisa, assim, muito avançada para vocês, porque eu acho que só é importante entender por que ele está ali, né? Saber que ele existe quando eu não ponho também, tá? Porque o sulfito é uma coisa que gera na fermentação, então mesmo um vinho que eu não ponho nenhum tipo de sulfito, ele forma, é da próprio metabolismo da fermentação, tá? Sim, entendi melhor agora, professor. Perfeito. Eu acho que agora eu consigo passar para a Cris, que estava com a mão levantada, e daí depois eu penso em responder essa tua das... Não, depois eu respondo aquela do vinho suave da Caína. Quer falar, Cris? Quero sim. Professor, eu tento explicar ali no chat, mas acho que vai ser mais rápido se eu falar. Assim, ó, tem uma questão que para mim não está muito clara, eu não sei que confusão eu fiz. Mas eu entendi que nós fizemos uma palestra com uma pessoa especialista em vinho. Dá só um momentinho, que não sei se é para todo mundo, mas para mim está bem baixo. Eu vou só pôr um fone aqui que eu consigo escutar melhor. Melhorou? O fone está com um nó aqui. Pode falar. Tem um ruído mesmo, mas vamos lá. Eu acho que eu consigo escutar. Vou mudar de posição, vamos ver. Melhorou? Agora foi, pronto, foi isso aí, pronto. Agora ficou direitinho, era isso. Assim, professor. Vai falando. Tem uma questão que está muito clara para mim. Nós já conversamos, eu já questionei também uma outra especialista em vinho que fez uma palestra para nós, outra disciplina. Existe um preconceito em relação ao vinho brasileiro, entre os brasileiros, de achar que é um vinho de qualidade inferior por ser vinhos de casta americana. Não sei se é bem isso, vai me corrigir se decorrer eu falar alguma besteira. Só que nós também temos vinhos de uvas de casta europeia. Sim. Aqui no Brasil. Né? E entendo essa aula, nós produzimos vinhos, mas com 75% de uvas de casta europeia. Né? Não é 100%, né? As variedades ali, as variedades. Não, quando ele for fino, ele tem que ser 100% uva fina. Ele pode ter outras uvas que não a que está indicada no rótulo. Ele pode não indicar nada, ele pode ser uma mistura de todas elas finas. Eu só não posso, foi bom perguntar isso, eu não posso pegar a Isabel e misturar com o Cabernet e chamar ele de fino. Para ter ideia, se tiver 1% quer dizer, se eu adicionar qualquer coisa de uva comum, de uva americana ele passa a ser conhecido como de mesa. Tá? Os cortes que eu posso fazer aí para ter varietal, ele tem que estar dentro das suas respectivas categorias. Sim, e para ser varietal, ele tem que, para ser vinho fino, ele tem que ter uva de casta europeia, é isso? Para ser 100%. 100%. Não pode ter mistura. Teve uma época, eu só vou pôr o fone de novo, porque eu acho que a gente vai ficar um pouquinho melhor. Teve uma época que tinha o tal do vinho especial. Não convém eu ficar trazendo isso, que já não existe mais, mas o vinho especial era um vinho que era permitida a mistura dele, no mínimo 50% de vinífera. E aí ele era chamado especial. Isso não existe mais. Hoje, qualquer mistura entre vinífera e europeia, entre vinífera, né, europeia e americana, vai ser considerado americano. Híbrido também, tá? Se entrou híbrida, vai ser americano. Sim. Professor, é que eu também já vi, assim, pessoas falarem que, tipo, eu não agora consigo... Ficou melhor? Eu já escutei falarem, eu não consigo... Pessoas que estão mais habituadas a tomar vinho, eu não consigo tomar vinho de uva, não consigo tomar vinho nacional, porque para mim é como estar tomando sagu. Então, isso é uma tremenda de uma idiotice. Depende, se ele tomar o vinho que a gente usa para fazer sagu, provavelmente ele vai ter essa impressão, né? A maior parte do vinho de mesa tem cara de sagu. A pessoa se referiu a vinho nacional, não a vinho... um tipo de vinho, e sim generalizou tudo.
talvez o único que conheça seja o barato, e aí realmente ele vai ter cara de sagu. Graças a Deus, fazer um sagu de Cabernet Sauvignon é um tremendo desperdício de vinho de sagu, porque não fica bom, né? Não é gostoso como é com Isabel, com Bordeaux. Sim, mas é algo Mas que não vale dizer, né? pode, então, né, prof? O que eu entendi. Depende, parcialmente. Posso falar? Cláudia. O que eu entendi, o que eu acho que a colega está querendo dizer, que os vinhos brasileiros não são bons. É isso? Eu ouvi falar exatamente isso, que o vinho não é bom. E quando falaram isso, eu entendi que fosse por ser de uva americana, que fora daqui é considerado um vinho de baixa qualidade. Mas não é só vinhos de uva americana que são produzidos aqui. Não, não é só. Isso é fato, não é só, tá? Outra coisa, bom e ruim... Pode falar. Bom e ruim é sempre uma coisa assim, um juízo muito, muito relativo. Muitas das pessoas que não tomam vinho brasileiro e que pagam R$20 por uma garrafa de assim, eu não tomaria nem sob tortura. Então, isso é muito relativo. Isso é realmente muito relativo. Eu tenho muitas críticas ao vinho nacional, aí, acho que tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa muito boa em patamares altos, só que eu estou falando aí de, né, valores que não é do dia a dia. Eu acho que tem muita coisa possível em valores mais ali abaixo de R$50. Mas isso é sempre muito relativo, né? O que é bom e o que é ruim. Eu acho que em termos de qualidade técnica, boa parte dos brasileiros tem qualidade técnica. Frequentemente eles são um pouco mais ácidos, é uma característica da nossa maior região, né? Um pouco mais de chuva, não é um clima extremamente seco, acaba tendo um pouco mais de acidez, mas isso não é o que determina efetivamente ser bom ou ser ruim. Qualidade, e outra coisa, qualidade técnica é uma coisa, qualidade, gosto pessoal é outra. Então a gente não consegue, nem sempre a gente consegue argumentar que o que tu acha ruim não deveria achar ruim. Como é que eu vou dizer que o que tu não gosta é bom? Não, gosto é muito relativo, né? Mas assim, é que eu particularmente, pessoalmente, eu me senti ofendida, eu me senti afetada quando eu escutei isso, sabe? Porque eu achei assim, coisa de brasileiro que quer importar coisas de fora, porque o de fora sempre tem que ser o melhor. Então, para mim, ficou muito confuso isso, se era em relação à uva, se era em relação ao processo, ao manejo ali, ou se simplesmente era uma falta até de se posicionar melhor, né, na colocação como foi feito. Olha, eu acho que o brasileiro tomando vinho europeu de R$20, achando que está tomando o melhor vinho do mundo, acho que tem um problema de qualidade e aí já não é vinho na pessoa, porque não é, né, gente? E também vale a pena dizer, todo vinho, todo país do mundo, o vinho de base que consome não é vinho caro, é sempre vinho mais barato. Na Europa a gente está falando de €2, quando muito, o vinho que tu toma no dia a dia, que é o vinho que chega aqui, e esse vinho ele não é tão mais espetacularmente melhor do que um vinho nosso barato. Sim. Certo. Mas Obrigado. O que acontece... Bom dia. O que acontece também, professora, é aquela história, né? A cultura de vinho, né, pelo menos mais para o Sudeste, né, pessoa de lá, a cultura de vinho é uma cultura muito nova, né? As pessoas começaram a tomar vinho coisa de 10 anos para cá. Deixa eu só pedir para eles desligar o microfone, porque está dando... Pronto, obrigado. Agora sim. Começaram a tomar vinho de 10 anos para cá, sei lá, em 2000, 2005, quando eu tomei um Casileiro del Diabo, parecia que o cara tinha tomado a melhor coisa do mundo, e é um vinho super barato aí, né, hoje em dia e tal. Então, o mundo que, assim, eu tenho quase 50 anos, o mundo, assim, ele deu uma alavancada de 20 anos para cá, que foi uma coisa impressionante, as coisas chegaram com muito mais facilidades, com, né, fez diferença, né, nesse tempo. Então, peraí que eu estou tendo um problema aqui com a minha internet. Então, por isso que existe esse preconceito com relação ao vinho nacional, né? Agora,
Então, geralmente, quando falava assim vinho de vinho nacional, falava assim vinho de colônia mesmo, vinho de você ia lá e comprava de garrafão, né? E agora sim, existe, né, todo um cuidado, existe vinícolas, coisas bonitas de você visitar, né, de você levar a família e tal, e de você beber, que beber é coisas boas, né? Então é mais por isso que as pessoas têm realmente esse preconceito com relação ao vinho nacional, sim. Né? Mas realmente tem vinhos bons. Semana que vem. Mas é porque. A gente vai ver, assim, que boa parte do vinho de antigamente era horrível. Efetivamente. Eu não tomei, né? Eu não era nem vivo lá nos 60, 50, mas devia ser insuportável tomar um vinho do Brasil. Mas por que tomava? Porque provavelmente era o que tinha, né? Aquela velha história, então é muito relativo, né? Assim, conforme a oferta que tem. Mas dois pontos, né? Eu não quero antecipar a discussão da semana que vem, mas 2 pontos que são bem fato, né? E aqui a gente não precisa julgar o político, mas falar pontualmente. A abertura econômica do Collor fez com que a gente tivesse vinhos de fora que a gente não tinha, preços bons, e nos fez entender o que era vinho melhor. Em paralelo, eu não gosto muito de dizer que uma coisa é consequência da outra, porque, na verdade, o Brasil já vinha trabalhando para produzir vinhos melhores. Eu diria que lá desde os 60 e poucos, desde que criou a escola lá, só não tinha condições precisas. Deu um bom salto lá nos 70 e tantos, quando teve as multinacionais, mas foi ter as condições ideais ali na segunda metade dos anos 90, e a partir daí que a gente começa a produzir vinho, né? Eu acho que tem 2 histórias, a que acontece antes e a que acontece depois. E a que acontece depois, se tu dividir em períodos menores, tu vai descobrir que também tem ali, ó, tem situações que tu vai pegar vinho de 99, que é uma safra que é considerada histórica, tu vai perceber que 2003, que foi uma safra muito próxima e muito ruim, tu tinha vinhos tão bons quanto, porque se aprendeu a fazer vinho com um tipo de uma qualidade de uva que a gente não tinha. Então, a gente é muito recente, assim. Eu acho que se tu não pensar assim no lapso temporal, tu tira conclusões inadequadas. O sujeito que tomava vinho brasileiro nos 60 provavelmente teve gastrite, porque aquilo devia ser assim, uma acidez ao extremo, desse um negócio horroroso, assim. Eu nunca tomei um vinho brasileiro tão velho. Tomei de 91 e foi interessante, inclusive. Me surpreendeu. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu só voltar, que teve a questão, tem a questão do vinho suave, acho que vale a pena eu falar agora. E depois tem essa da Marina perguntando lá sobre a Traseg, que aí junta com essa dos veganos, acho que é um bom caminho. Vamos lá. A Karina perguntou se todo vinho suave é adicionado açúcar. Via de regra, sim, tá? Tem um texto meu, deixa eu achar ele aqui, enquanto eu estou falando com vocês, que eu acho que ele ajuda mais do que eu ficar aqui falando. Não impede, né, que eu diga, mas traz para vocês uma ideia do porquê que provavelmente é adicionado açúcar. Porque é barato. Olha só, tu tem uma uva, pensem comigo, eu vou ter como é que eu tenho uma uva sobremadura? Primeiro, perdendo água, sobretudo, ou seja, eu tenho que ter um clima bom para fazer isso. Eu tenho que sair de 10 toneladas para ali, vamos botar 25% de perda para 7,5. Já saiu mais caro, né? Para eu ter um vinho que tenha mais açúcar, para quê? Para que ele pare de fermentar de alguma forma ou outra, sobrando açúcar. Claro que ninguém paga isso por um vinho suave. Nem se for de uva vinícola. Então, o vinho de mesa suave é um vinho que vai ser adicionado açúcar, tá? Uma forma bem simples. Não tem muito por que ficar assim, dando volta nisso aí, porque não é a realidade dessa gama de vinhos, tá? A maior parte do vinho suave custa barato, e isso impede com que a gente tenha meios melhores de obter ele. Além do que, para manter ele como um vinho suave, eu não posso extrapolar álcool, ou seja, essa uva não pode estar tão sobremadura assim, né? Então, não tem. Vamos lá, é assim no mundo, tá? Pega ali, colherinha açúcar, união, pronto, põe no vinho. É isso aí. Tanto que quando vocês pegarem vinho suave, ele vai dizer que tem sacarose. Porque tem, efetivamente, eu tenho vinho e adicionei açúcar. E é isso aí.
E por causa disso ele tem um conservante a mais, que é o sorbato de potássio, que é para evitar que ele fermente também, porque senão ia ser uma explosão bonita, assim, no supermercado, na casa das pessoas, e por aí vai. Então, Karina, assim, olha, sem rodear muito, diferente de um vinho licoroso, doce, sim, um vinho de mesa, 99,9% das vezes é adição de açúcar, tá? Passei esse texto aí para vocês para falar sobre. E aí, na sequência, eu vejo aqui essa que a Marina perguntou aqui, se ela perguntou sobre a trasfega, eu acho que tinha uma outra coisa aqui depois, onde está? Não, acho que é essa pergunta mesmo das trasfegas. Olha só, a Marina me pergunta se a trasfega é realizada apenas para filtrar as borras, tá? Ela não filtra, ela só separa. Eu acho que foi isso que tu quer dizer, só para a gente não misturar uma coisa com a outra, porque tem filtro que é para fazer isso, efetivamente. Utilidade das trasfegas, provavelmente separar das borras, eventualmente arejar, tá? Depende se tu tiver um vinho que está ali reduzido, que está com cheiro de esgoto, tu precisa fazer uma trasfega para arejar, mas a grande utilidade delas é sim separar das borras, porque essas borras acabam te gerando cheiro ruim. Tirando as borras fininhas lá do fim do processo do vinho ali, enquanto saindo de uva para vinho, as outras a gente não quer. Então a gente vai fazer trasfegas para separar da borra, efetivamente, e eventualmente para fazer arejamento, tá? Trasfega efetivamente é separar o vinho das borras, ou também para mandar ele de um lugar para o outro. Por exemplo, quando eu vou fazer um corte, eu trasfego tanto de um tanque, tanto do outro, tá? Mas essa trasfega que a gente faz durante a elaboração e a conservação do vinho, ela tem basicamente o objetivo de separar as borras e eventualmente de trazer arejamento, tá? E aí eu entro num outro ponto. O vinho sem usar clarificante, ele vai ficar clarinho, bonitinho? Provavelmente não. Não se matem olhando lá, tá? Essa é das coisas que eu acabei pondo porque as pessoas perguntavam. Eu disse, é melhor ter e elas poderem consultar do que não ter. Que uma vez vieram me perguntar, não, que usa argila, né, para clarificar o vinho. E eu disse, não, calma. Argila, o que as pessoas estão pensando? Sabe aquela de fincar a florzinha lá, né? Não é isso. Usa... De onde saiu isso aí, né? Claro, porque usa bentonite, que é uma rocha moída e que acaba formando um aspecto argiloso na solução que tu usa para clarificar. Mas o que não quer dizer que argilas clarificam o vinho. Tá? Não é isso. Não é exatamente isso. Por isso que eu achei que era melhor botar os nomezinhos lá, que aí as pessoas mais ou menos sabem como funciona. Dificilmente tem estabilidade num vinho sem clarificar, tá? Isso é um ponto que o pessoal dos vinhos naturais, aí, sem adição de nada, bate em cima. Mas isso muda, o vinho muda. Por outro lado, essas partículas que saem, elas não eram estáveis, elas não iam ficar no vinho, elas iam acabar precipitando uma hora ou outra. Agora, se eu tiver pressa para levar esse vinho para o mercado, ela podia precipitar, ele podia estar clarinho e acabar precipitando na garrafa. Né? E aí, por isso que a gente acaba tendo aí a ideia de filtrar, de clarificar e de fazer filtrações, tá? Fiz esse prólogo aqui para poder entrar naquela questão que a Karina tinha posto lá no começo, lá no fim do primeiro bloco da aula, sobre os vinhos veganos. O grande gargalo dos vinhos veganos é a clarificação. Por quê? Porque normalmente a clarificação é feita com composto de origem animal. Clara de ovo, sangue de animais, não mais como sangue, né, mas como albumina de sangue, assim como o ovo, que não costuma ser o ovo que tu joga lá dentro, né? Enfim, albumina de ovo. Gelatina, cola de peixe, por aí vai. Eles são compostos proteicos porque basicamente se juntam com o tanino do vinho tinto e precipitam. E aí tem um certo problema, né? Porque os veganos não usam produtos de origem animal. Aí, só que a gente tem que... não é nem que eles não... Esses clarificantes não ficam no vinho, tá? Mas a ideia do vegano é que não se use coisas de origem animal. Então não interessa se está ou se não está. Interessa que foi usado. Para ele interessa que não se use componentes animais. Tá, e o que faz se eu não vou usar clarificantes de origem de animais? Uso clarificantes de origem ou mineral sintético,
tá? Diminui um pouco o meu leque, a proteína animal, ela é extremamente específica na sua clarificação, de vinhos tintos, sobretudo, eu não conseguiria e não faço, né, e não é problema nenhum com os veganos, mas eu não faço a menor questão de fazer vinho vegano, porque eu reconheço na clara de ovo, por exemplo, como um grande clarificante ali de atuação bem específica, e entre uma coisa e outra eu prefiro fazer um vinho do jeito que eu gostaria. Tá, tu quer dizer que se tu tivesse uma vinícola tu não ia fazer vinhos veganos? Ia, porque eu ia ganhar dinheiro, não ia mentir para eles, ia fazer vinhos veganos, mas ia entender que talvez eu tivesse pecado enologicamente para poder satisfazer esse público. Porque tem clarificantes de origem sintética e tem clarificantes de origem mineral que tu poderia usar. Mas realmente os clarificantes proteicos, né, que aí vem de animal, são grandes, sabidamente, assim, desde sempre grandes clarificantes de vinhos tintos, sobretudo, tá? Agora, outra questão dos vinhos veganos, já teve gente falando bobagem sobre isso, né, que todo vinho é vegano. Não, não é, porque se você usar, é aquela velha história, se você não conhece muito bem qual é a parada do cara em ser vegano, você não vai entender o que ele não quer, né? Não é... O vegano não está se opondo apenas a comer animais, ele está se opondo a que se use compostos de origem animal. E aí, quando a gente faz isso, não interessa que a clara de ovo entrou e saiu, interessa que ela foi usada, tá? Então, não cometam esse pecado e nem essa esperteza, se for o caso, de dizer para o cara, não, isso aqui é vegano porque não tem, né, não tem nada animal dentro. Sim, mas foi usado, tá? Agora, essa questão ela pode ser confusa, vou te dizer o porquê. Além da questão da clarificação, tem alguns veganos, e aí depende de cada nível de veganismo, efetivamente, que não gostam nem do trabalho animal. O que significaria que se tu compra uvas de produtores que usam, por exemplo, cavalo, boi, o que for, para carregar uva, tu já não estaria na regrinha, tá? Então, sim, isso pode ser bem polêmico. Mas se do ponto de vista principal, que é o de clarificação, é muito simples, é só não usar clarificante de origem animal. É tão fácil assim trocar um pelo outro? Talvez não, mas é conveniente, né, para essa questão. Eu digo isso porque, por exemplo, a Miolo de uma hora para outra apareceu com vários vinhos com selo de vegano. Foi tão impossível para eles? Não. Para determinados vinhos pode ser que isso aí esteja tudo bem, e que mesmo que esses vinhos não quisessem, não tivessem intenção de ser veganos, aquele seria o tratamento preferido? Talvez sim. Eu, tecnicamente, acho ruim abrir mão de um leque mais amplo de qualificantes, mas hoje, se eu fosse dono de uma vinícola, todos os meus vinhos, que eu não me importasse de não usar qualificante de origem animal, seriam veganos, e é óbvio que eu faria isso. É muito óbvio, porque tu tá atingindo públicos muito mais, tu tá tendo possibilidade de chegar a mais públicos do que sem fazer um vinho vegano. Karina, não sei se tu quer complementar alguma outra coisa, mas em tese é mais ou menos isso, né? Os grandes gargalos são quanto não é nem uma questão de extremo, né, mas o quanto estrito é o vegano, que seria entender que nem animal pode ser usado aí para carregar a uva, por exemplo, poderemos ter alguns problemas que o próprio comprador de uva não sabe, porque afinal, se ele compra a uva do Zezinho, o Zezinho levou nas costas, levou no lombo do burro, ou levou no trator, ele não sabe, né? Chegou lá para ele num caminhão encaixotado. Mas o ponto principal é realmente o clarificante. E aí, enfim, é uma coisa possível de ser feita. Se tu quiser complementar. Enquanto isso, eu estou vendo aqui se tem mais alguma coisa que a gente tenha sido perguntadas aqui no chat. Eu acho que não. Se não tiver mais nenhum complemento sobre essa questão, não precisa ser só a Karina, se alguém quiser mais. Agora, eu acho que é uma questão bem pertinente atual, tá? E ela reverbera no nosso serviço, tá? Não caiam nessa de dizer que um vinho que não é vegano é vegano. Porque vocês julgam que se não está ali o negócio, não está tudo bem. Não está tudo bem, vocês estão enganando, vocês estão mentindo. Isso pode ser problemático para vocês mesmos, mais que para a pessoa que provou. Ela vai ficar descontente porque ela não vai morrer, ela não vai ter uma alergia, não vai ter nada.
antes que ela seja alérgica ao ovo, por exemplo. Que é um problema dos clarificantes não só de origem animal, tá? De origem vegetal também. Tem aí, por exemplo, clarificante à base de ervilha, pode ter potencial alergênico. Isso tem estado bastante em voga. Eu estou com um rascunho de trabalho para publicar, mas eu não tenho mexido nele sobre isso. Enquanto as pessoas têm trabalhado aí com matérias-primas que não sejam de origem animal, não sejam de origem vegetal, que traga problema de alergia. Por exemplo, tem gente que tem alergia a amendoim. Tudo bem, não se faz clarificante a partir de amendoim, mas faz de ervilha, por exemplo. Pode ter problema com alérgenos. Mais perguntas, gente? Podem fazer. Pode deixar o Kahoot para que vem, não tem problema. Até acho melhor, talvez seja até assim. Maria Aparecida, pode falar. Eu fiz a minha pergunta ali no chat. O vinho de mesa ele tem que ter pouco álcool Eu acho que eu mesmo? não vi, desculpa. Aqui. Eu achei que tu tinha... Não, acho que eu não vi a interrogação, achei que estava, que era... Tudo bem, desculpa. Tá. Se ele tem que ter pouco álcool, ele tem que ter de 8,6 a 14. Antigamente era diferente, tá? Isso só é importante dizer, tá? Antigamente um vinho de mesa tinha de 10 a 13. Por quê? Porque eventualmente alguém vai dizer isso para vocês, mas era antigamente. Ponto 1, isso era antigamente no Brasil. Ponto 2, se for fora do Brasil é diferente, tá? Nada obriga que um outro país diga a mesma coisa que tu. Mas isso aí, esse 8,6 a 14%, que eu volto a dizer para vocês não precisam decorar esses números, que esse 8,6 a 14% de álcool, ele surgiu depois que a gente harmonizou com a legislação do Mercosul. E aí tinha vinho, assim, que eles usavam, a gente tinha um vinho que chamava de leve, ainda existe, que é o vinho de 7 a 8,5, que não vem ao caso pra gente, que praticamente nem existe. E tinha o de mesa, o licoroso, que era o mais álcool que isso, e também aí os espumantes. Se ele tem que ter pouco álcool, ele tem que ter de 8,6 a 14. Se ele tem 8,6 ou se ele tem 14, é indistinto. Esse 8,6, vale a pena dizer, quando a gente deixou de ser mínimo 10, os vinhos de mesa baixaram, os vinhos de mesa, eu quero dizer, os vinhos de uvas americanas baixaram um pouco a graduação alcoólica, porque as uvas não são, a uva de mesa tem bem menos açúcar. E aí conseguiu fazer, não precisava forçar tanto, corrigir tanto de álcool. E hoje, a maior parte dos vinhos aí está em 9, 10. Qual que é a vantagem de corrigir menos? As pessoas bebem mais, o vinho se torna mais agradável, né, embebeda menos. Tem uma tendência mundial a reduzir, tá, a graduação alcoólica das bebidas no geral, não só de vinho, tá? Por questões de saúde, por questões de que hoje a gente não para 2 horas para almoçar, e aí tomar uma taça de vinho passa a ser muito mais difícil, né, do que, somente se ele tiver mais álcool, por aí vai. Mas eu não sei, Maria Aparecida, se tem algum outro ponto que tu iria perguntar do porquê, assim, que ele tem que ter pouco álcool. Ele tem que ter de 6 a 14. Acho que era isso mesmo que eu queria entender sobre se existe alguma regra sobre isso ou não, né? mas aí já... Não, ele tem que ter de 8,6 a 14. Isso é uma preferência do produtor, se ele vai ter 9, 10. É claro que provavelmente todo produtor quer que ele chegue perto dos 14 sem corrigir, porque isso significa que ele tem uma uva bem madura, mas isso é um pouco relativo. Peraí, deixa eu indicar um outro aqui que eu escrevi, que daí eu falava do álcool em si. Esses 2 artigos, eles conversam entre si. Porque também a graduação alcoólica mais alta é uma grande bobagem de achar que necessariamente é um vinho melhor. Eu posso corrigir 3 graus com açúcar de cana. Isso aí não preciso dizer. Como é que eu sei, né? Que não tem como. Hoje a gente tem, tá? E aí a parte que eu acho que é importante, né? Vocês não precisam decorar a lei, mas eu estou aqui dizendo que tem, claro, porque isso aí é a pergunta que um cliente faz para vocês. Hoje tem o tal do vinho nobre. O que é o tal do vinho nobre? É um nome ridículo, né? Mas tudo bem. Porque eu acho que a própria definição dele, do que ele é, para ser chamado de nobre, é extremamente ridícula. Mas vamos lá. O vinho nobre é o que tem de 14 a 16 por cento de álcool, sem adicionar açúcar, tá? Então, se eu tiver um vinho que eu faço a chaptalização, que eu adiciono fonte de açúcar
seja da própria uva, ali, mosto concentrado, tudo mais, eu não posso passar de 14, ele não pode chamar nobre. Antigamente, ele passou de 14, ele era licoroso, porque na realidade no Brasil isso quase nunca acontecia. A gente tem hoje regiões melhores, a gente tem técnicas melhores de produção, e tem gente que nega, mas o mundo está esquentando. Isso faz com que a gente tenha mais açúcar nas uvas, tá? E que cada vez mais esteja procurando regiões um pouco mais abaixo da que era ideal, porque é um pouquinho mais frio. Com isso, a gente está conseguindo aí, com alguma frequência, vinhos que naturalmente ultrapassam os 14%. Aí, quando ultrapassava 14%, ele tinha toda a cara de um vinho de mesa, não de americana, né? Quero dizer, um vinho tranquilo, né? Um vinho fino, e não tinha que entrar como licoroso. Aí o Ministério da Agricultura começou a conceder ali, assim, especialmente em alguns casos em que vinho tinha 15% ou mais que 14%, que seja, e deixava passar como vinho fino. Aí nessa instrução normativa aí que resolveu dizer o que era fino, o que era de mesa, também disse isso aqui, tá? Que vinho nobre é o que tem de 14% a 16% não corrigidos. Não corrigidos, ou seja, a uva estava bem madura, o açúcar que tinha lá virou álcool, naturalmente, sem nenhuma correção, eu posso chamar isso de nobre. Hoje, quando vocês verem vinho nobre, vinho, né, como, por exemplo, o rótulo aquele do Galvão Bueno, ele tem lá como é que chama? Não lembro, nem vale a pena pôr. Mas a Aurora tem o Gioia, eu acho, se vocês procurarem aí o Gioia da Aurora, é um vinho que é chamado vinho nobre. Por quê? Porque tem mais que 14% sem adição de açúcar de outra fonte. Por isso que às vezes a gente se obriga a falar de algumas coisas de legislação, porque isso aí é óbvio que o cara vai te perguntar, na tua frente, lá para a Cláudia, acho que ia sair, não, a Cláudia está ali ainda. O cara vai olhar para a Cláudia, que está numa loja de vinhos, e vai perguntar, tá aí, por que esse é nobre e que ele não é? Por isso, né? E aí são coisas que a gente acaba tendo que saber. Mas querem complementar alguma coisa sobre isso, gente? E aí eu aproveito para dizer, sim, é bastante informação, mas elas são necessárias, né? Toda vez que eu consigo traduzir isso para o cliente na frente de vocês, olhando para um rótulo, ou cheirando uma taça, perguntando tal coisa, vocês tendo que responder de, olha, por isso que é bastante coisa, né? A gente precisa saber efetivamente. Mais perguntas, gente? A Taná era das superiores, sim, a Taná era um dos grandes jabutis, vamos dizer assim. O que acontecia? Todo vinho Taná no Brasil sempre foi chamado de fino e não deveria, porque Taná era do grupo das superiores. E aí era uma grande incoerência, porque não fazia sentido dizer que Taná, que é uma uva que se desenvolve bem aqui, não podia ser um vinho fino. Na época ele tinha que ser chamado um vinho de mesa de viníferas. E essa denominação nunca pegou, e o Taná sempre foi chamado de fino. Então, a instrução normativa tentou resolver isso. Se atravessou porque não revogou aquele decreto, mas realmente Taná é do grupo dos superiores. Achou isso, Maria Aparecida? Desculpa a pergunta, mas é que isso realmente essa é uma informação que só vai descobrir no decreto, que é um saco. Eu até me impressionei com a informação. Não que seja difícil encontrar o decreto, mas aqui basicamente está nele. Alguma outra pergunta, gente? A gente tem aqui, tirando aqueles 5, né, que eu disse que tem 25 minutos ainda. O que vocês preferem? Vocês preferem que a gente faça esse Kahoot para revisar hoje ou que a gente espere para a semana que vem? Para mim é indiferente, vai modulando o tempo, isso é uma coisa tranquila. Funciona assim já lá nas presenciais também, a gente vai, né, jogando conforme, dançando conforme o ritmo. Eu só queria combinar com vocês. O Juscelio, só... não, é que eu não sei se vai chegar nesse tema sobre o envelhecimento, né, do tempo do vinho em barricas. Você vai querer deixar para a próxima aula? Já... Não, foi bom. Até porque tem aquela tua outra pergunta, eu esqueci de olhar aqui para o meu roteirinho. Sim, também. Tem duas coisas que eu queria falar. Não, a Ruth já está claro que fica para a semana que vem, tá?
Só que alguém falou alguma coisa e não, tá certo. Sim. Faz a tua pergunta que eu te respondo e daí já venho com aquela que tu tinha me perguntado antes. Assim, gostaria de saber, né, o tempo que o vinho permanece em barricas de carvalho e quando que eu posso saber que ele já pode ser engarrafado. Tá. Eu confesso que eu não gosto dessas perguntas porque a resposta delas nunca é exata. Não é que eu não goste delas, mas de fato é essa. Assim, qual que é o tempo que o vinho fica na barrica? Pode ser, assim, literalmente, o tempo do amor, o tempo do solstício, o tempo do não sei o quê, o tempo do sujeito com a taça indo ali periodicamente provando. Provavelmente, o mais comum é que seja isso aí, tá? Ele acha que este vinho tem potencial para 6 meses. E aí, lá em 4, ele começa a dar uma testadinha. Ainda não tá bom. 5, 6, chega no 6, você diz, olha, eu acho que ainda podia ficar mais. De fato é esse, tá? Tá, mas isso é assim tão aleatório? Não é nada aleatório, porque ninguém usar o termo, ninguém é burro de botar dinheiro fora e pôr um vinho que não vale a pena pôr em barrica, numa barrica que custa ali 900, mil e tantos euros cada uma, para 225 litros. Calculem aí quanto se custa por garrafa mais, né? E ela não é eterna, né? Ela dura ali, talvez 10 anos. A métrica primeira é tem um potencial de uva para isso? O que é potencial de uva para isso? Não é todo branco, né? Por isso que basicamente ali a gente usa no mundo inteiro o Chardonnay, porque tem que ser um vinho mais estruturado, que consiga aguentar tanto o aporte de características da madeira sem desaparecer, quanto algum envelhecimento, porque pressupõe-se que ele vai envelhecer um pouco depois da passagem por madeira. E no caso dos tintos, que é o grande uso da barrica, a primeira coisa é ter uma uva boa. Não tem como, né? Por quê? Porque isso aí influi no quão bom e no quão encorpado é o teu vinho para que tu consiga deixar ele bastante tempo na barrica. Passo número 1, preciso de uvas boas, ou seja, não posso fazer de qualquer uva. Até posso fazer todos os anos, mas o percentual de uvas aptas a ficarem um bom tempo em carvalho é muito relativo, né, de quão boa foi a safra. Se a safra foi boa, provavelmente eu tenho mais vinho que esteja apto para isso. Primeiro passo é esse. Segundo passo é, tendo uvas possíveis, fazer um vinho para isso. E quando eu digo isso, talvez às vezes vocês se perguntam, tá, mas onde é que tem o roteiro para isso? Onde é que está ali? Como é que eu faço? Não tem. É efetivamente isso aí. É tu avaliar que condição que tu tem de uvas nesse ano. Aí, depois disso aí, tu querer fazer um vinho que seja mais encorpado. Provavelmente as pessoas que tenham boas uvas vão querer fazer vinhos mais encorpados. Afinal de contas, a uva te deu todo o seu máximo, você vai resolver, não, acho que eu vou fazer um vinho levinho aí. Não vai, tá? O normal, o lógico é isso. Principalmente na nossa condição. Em regiões mais parelhas aí, por exemplo, no sul da Espanha, talvez isso não importe muito. As uvas todas amadurecem às vezes até demais, mas aí tu vai ter que destinar uma parte delas para fazer um vinho mais leve, que é o vinho que o mercado exige, porque, né, assim tu venderia, mas a probabilidade nas regiões menos quentes e mais especiais quanto mais eu tiver uva boa para fazer grande vinho, eu vou fazer grande vinho, não vou botar fora, né, todo o esforço que eu fiz até ali. Então, uva boa, fazer um vinho mais estruturado, com uma maceração mais longa, com mais remontagens, fazendo com que ele seja um vinho mais estruturado. E aí, o conjugar desses fatores é que me faz imaginar, olha, esse é um vinho muito estruturado, um vinho que ficaria aí com alguma tranquilidade 1 ano, 1 ano e meio em barrica. Esse não, esse é um vinho mais delicado. Esse vinho aqui é para meio ano, 3 meses. Esse vinho aqui não tem corpo nenhum, só que o meu consumidor quer que ele tenha gosto de madeira. Então eu vou passar ali uns 2 meses. Ou mais, esse vinho custa R$20, não paga nem a barrica. Vou pôr um pozinho lá, só para dar, vou pôr um pedacinho de madeira, isso é lícito, não tem problema nenhum. Tá? Esse tempo ele é de fato muito variável, não existe uma resposta
resposta para essa pergunta, né? Existem esses indicadores, olha, preciso ter uma uva boa, preciso ter um vinho apto para isso, e o que às vezes é mais mandatório do que todos esses dois, o meu consumidor quer gosto de madeira, aí se o vinho tem, se eu acho tecnicamente que ele tem que ter ou não, é outro problema. Afinal de contas, eu quero vender, né? Assim as empresas são feitas e só existem, né, porque vendem. E muitos dos vinhos que a gente tem no mercado, para mim, são entupidos de madeira de um jeito terrível, terrível. Tem uma tendência que isso diminua no mundo, tá? Mas a gente sempre está mais devagar que o mundo. O mundo lá fora já começou a balizar para menos álcool, menos madeira, vinhos não necessariamente tão estruturados. Aqui a gente está muito ainda madeira. Se tu pegar ali... O Guia Descorteados fez uma crítica criticada, vamos lá. Eles são o principal guia de classificação de vinhos da América do Sul, eles são chilenos, né, aí tem toda uma pressão, né, de que provavelmente eles preferem vinhos chilenos, ou ao menos são acostumados com eles. E esse ano eles meteram o pau no vinho brasileiro. Aí tem uma questão de bastidor, que parece que os brasileiros, as vinícolas brasileiras não investiram, porque esse guia precisa ser pago, né? Não estou dizendo que tu paga para que teu vinho, para avaliar melhor teu vinho, mas tu paga porque esse guia existe para que tu possa mandar o vinho para ele avaliar. E aí é claro que você tem suspeitas, né, do quanto isento é. Igual a gente falou lá naquela aula que eu deixei para vocês, que a gente fala ali lá em sensorial, em concursos, guias, pontuações, críticos, olha, né, quando tu começa a misturar as coisas, tu não tem uma garantia tremenda de isenção. Mas, enfim, o Guia Descorteados sentou, né, malhou o vinho brasileiro, porque acho que é um vinho muito desequilibrado, com excesso de madeira, com acidez demais, com taninos muito rudes. Eu acho que eles fizeram certo, tá? A crítica deles é muito válida, eu sou super criticado por isso, acho que esse é o papel deles. Eu acho que grande parte dos vinhos brasileiros, de fato, tem esse desequilíbrio, e incomoda o quanto que a gente está, assim, entupindo de madeira, e sobretudo de madeira adicionada, né, que não é efetivamente barrica. Mas tem a possibilidade de que eles tenham sido um pouquinho mais ácidos do que deveriam, porque nenhum brasileiro pagou lá para ele. Foi um fracasso assim, de arrecadação com vinícolas brasileiras. Mas eu acho que sim, essa crítica é válida, a gente exagera, a gente quer entupir tudo de madeira, e por aí vai. Tá? Mas isso muitas vezes é um reflexo do mercado. Eu sempre deixo claro isso, o mercado gosta de vinho cheio de madeira. As pessoas, depois que descobriram isso, acharam que isso é o máximo, que o grande vinho tem que ser cheio de madeira. E às vezes eu acho que se a gente conseguisse, né, transformar a madeira em líquido e entregar essa garrafa para o cara, acho que ele ia preferir até, porque às vezes é puro gosto de madeira. E aí, é interessante, assim, porque um vinho com perspectiva para envelhecer com muita madeira é uma coisa. Por quê? Porque ele vai durar anos e vai ter evolução de aromas e vai crescer em aroma, e esse aroma da madeira já é compatível com um grande vinho e vai se tornando cada vez mais um elemento entre tantos. Agora, quando tu pega esses vinhos mais diretos e mais simples, aquele montão de madeira nunca diminui. Pelo contrário, né? Daí o vinho vai morrendo e vai ficando por aroma de madeira. Mas isso é, assim, bem tênue, tá? Outra pessoa que estivesse aqui falando com vocês talvez diria um pouquinho diferente de mim. Eu acho que tem um certo exagero em madeira. Entendo para os vinhos comerciais. Eu acho que para os vinhos que se imaginam aí como reserva, como os vinhos especiais, a gente precisa dar uma maneiradinha nisso. A gente precisa ter mais o vinho presente do que a madeira sempre do mesmo jeito. Aí o vinho acaba ficando um pouco parecido. Ainda assim, voltando ali a tua pergunta inicial, qual é a métrica para isso? Ou ela é comercial, e eu preciso de muito gosto de madeira, porque meu consumidor quer, ou ela é técnica e não tem assim, parâmetros exatos. Olha, uma uva com tal maturação, não, eu vou olhar ali, olha, essa uva consigo fazer um vinho mais encorpado. Faço esse vinho mais encorpado, consegui fazer o que eu queria, consegui. Tá, e agora, quanto tempo de madeira? Eu acho que é 12 meses. Lá em 8 tu prova, lá em 9 tu prova, em 10 tu prova, em 12 tu prova, acho que já tá. Se em 11 tu achou que já tá suficiente, saca ele da barrica. Se em 12 tu achou que não tá, deixa ele mais um pouco.
poderia fazer análise para isso? Poderia, seria caro e não seria tão representativo, tá? Porque no fim das contas aquilo é equilíbrio em taça. E tem algumas análises que te mostrariam vagamente como ele está evoluindo. Nada, Bárbara, bom fim de semana. Obrigado pela presença. Mas alguns vinhos, como eu dizer para vocês, alguns testes vão te mostrar o quanto que ele está evoluindo e tudo mais. O que não quer dizer que quando ele chega no ápice que está bom. Se tu preferir menos característica, tu tiraria antes. Eu digo que não tem grandes testes laboratoriais que te consigam mostrar, olha, esse é o ponto ideal. O ponto ideal é aquele que tu, como profissional, está ali conjugando entre o potencial do vinho, entre aquilo que tu queria atingir, está chegando lá, e, muitas vezes, aquilo que o consumidor quer. Eu acho que essa questão talvez seja a mais complexa de todas, até porque ela envolve essa questão de usar madeiras que não são barrica, que efetivamente são pedaços de madeira. Ela envolve que é diferente ter muita madeira num vinho que tem potencial e muita madeira num vinho que não tem, num está super ok, no outro não tem nada a ver. Ela envolve o quanto que eu e tu, Maria Aparecida, e tu, Cris, e tu, Karina, gosta de madeira e quanto tu não gosta, e isso influencia, o quanto também a tua mensuração do quanto que é pouco, quanto que é muito, em qualquer que seja as situações, seja num grande vinho, num vinho mais de consumo corrente, por aí vai. E eu acho que essa é uma questão que ilustra perfeitamente a enologia, porque ela é exatamente isso, ela não é ela não é ciência, ela não deixa de ser ciência jamais, mas muitas vezes ela está muito mais na ciência sensorial, respaldada por procedimentos, né, por exemplo, testes laboratoriais, do que uma coisa ali. É a fábrica da mistura de bolo de chocolate. Vai tanto de farinha, tanto de chocolate, tanto de emulsificante. Não tem isso, né? Tem toda vez que avaliando, tem parâmetros, tem ideia, né, do que tu vai fazer, mas cada caso é um caso. Por isso que eu nunca respondo assim, né? Uma pergunta, se eu fizer isso, é melhor ou é pior? Depende, pode ser melhor, pode ser pior. Nunca tenho uma resposta assim categórica. Maria Aparecida, você está bem depois dessa resposta? Tá tudo certo? Como é que está? Não, sim, entendi, que isso aí varia muito, né, uma coisa que não é uma questão exata, tem uma variação sobre... Por exemplo, eu nunca vou perguntar para vocês numa avaliação aí qual é um tempo ideal para um vinho numa barrica. Primeiro, que vocês não produzem vinho, né, então, segundo, que isso é muito relativo. Não, eventualmente eu poderia, não vou fazer, mas vamos lá, poderia fazer uma questão, olha, eu tenho um vinho assim, assado, de tal característica, quanto tempo você deixaria? Mas eu acho que é tão inútil eu fazer uma questão dessa, primeiro, porque vocês não fazem vinho, segundo, porque isso tudo é muito, muito relativo, e que na prática, isso aí é uma decisão de três olhadas, uma olhada para uma olhada para o vinho, e pensa, quanta barrica eu tenho livre, faz, então não tem, né? Só acho que é importante isso, né, que vocês tenham claro, assim, que como característica sensorial, que a madeira pode ser exagerada quando é o mesmo tempo de madeira, por exemplo, desde 3 meses a 12 meses, 3 já pode ser muito para um vinho que não tenha potencial para tanta madeira, e a madeira passa a passar por cima, efetivamente, do vinho. Enquanto 12, muitas vezes, em um grande vinho, ainda não é suficiente, isso é tudo muito, muito relativo a cada caso. E aí, para os próximos 10 minutos, tem uma pergunta que ela vai bem aqui, que inclusive foi a Maria Aparecida que fez, tá? E que ela vai bem ao encontro disso que a gente conversou. Vocês viram aquele caso do vinho que foi usado, o vinho sei lá, eu acho que era 20 mil, 18 mil reais, estou pegando a notícia aqui, pronto. Que usaram para fazer, o filho do cara usou para fazer, aqui tá o que eu queria passar para vocês. Dêem uma olhadinha nesse link, se vocês conseguirem abrir. Vale a pena eu projetar aqui só um pouquinho. Sim, eu vi essa reportagem, professor. Vocês sabem que eu esqueci de pedir para vocês abrirem as câmeras, depois que eu me dei conta, assim, que a gente vai fazendo assim, eu me sinto tão sozinho, por isso que hoje eu olhava, assim, não sei se eles estão escutando.
Fiquei chateado com o meu esquecimento. Eu prefiro quando eu vejo vocês. A menos que eu esteja projetando alguma coisa. Só lembrei agora que eu ia projetar. Deixa eu só projetar aqui para vocês verem rapidinho. Mas teve essa notícia que eu queria que vocês vissem essa foto antes de tudo, tá? A notícia, em outras, assim, num resumo bem resumidinho, os caras usaram um vinho super especial que o pai deixou perdido na casa ali, não sei por qual motivo, para fazer sangria, tá? Aí, assim, ó, a pergunta que a Maria Aparecida me fez foi, o vinho tem potencial? Ele diz aqui que é 99, deixa eu só confirmar que era um 99 mesmo. Quanto de 18, não, tinha, em algum momento disse que era 19, não, 19 é a idade daqui a 17 anos, pronto. 17 já não fecha com essa foto ali, né? 17, ele já, em 99, ele teria mais um, 18 anos, 18, sério, tá ruim de cálculo, né, 22. Enfim, se a foto do cara realmente foi essa, antes de responder a pergunta da Maria Aparecida, né, essa notícia, assim, me parece muito verídica, assim, super verídica. Tão verídica que a garrafa de vinho tá bonitinha ali, né, em cima, né? E realmente essa foto, esse caso foi na Espanha, essa foto é na Espanha, tá? Esse Barbadillo é um vinho da Espanha, aqui tem clássico com S só, né, um Nescafé da Espanha, Estrela Galícia da Espanha, e tá linda a foto, né? Ai, achei uma garrafa de vinho, meu Deus, meu Deus. Só essa foto, para mim, já mostra que acho que o cara quis fazer grau, quis talvez provocar a Petrus para dar uma garrafa nova para ele, de pena, né? Mas isso não me convenceu por nada a notícia. Mas não me cabe aqui dar essa opinião, tá? O que eu queria dizer aqui sobre esse vinho especificamente, tem várias questões, e respondendo a pergunta que a Maria Aparecida me fez. Pode um vinho durar? Quanto que ele diz aqui que era 17? Diz que o cara guardou 17, não quer dizer que o vinho tinha 17. Então, realmente, vamos pegar que a foto original seja essa, que era 99, estamos falando de 22 anos. É pior ainda que os 17, Maria Aparecida. Vocês acham que um vinho de 17 anos, de 20, enfim, vinho de 99, vinho que mais de 15 anos tem condições de estar bom? E a tua pergunta, acho que foi essa, né, Maria Aparecida? Sim, foi essa pergunta. Aí eu queria que alguns de vocês me respondessem. E podem ir. Não tem grandes... Até quando a gente falar em França, esse vinho provavelmente vai ser citado. E aí eu já entreguei um pouco da resposta, inclusive da perspectiva de resposta. O que vocês acham? Esse vinho tem capacidade acho que de virar? depende do vinho, mas não sei se esse teria, né? Então, depende do vinho. Se eu tivesse ali sangue de boi, o que vocês achariam que estaria o sangue de boi 17 ou 20? Seria horrível. Anos depois, né? Meu Deus do céu, né? Seria assim de... decepcionaria menos botar fora do que abrir, efetivamente. Se eu tiver, vamos pensar, reserva... Casa Valduga reserva safra 99, foi uma boa safra, inclusive. Nessa altura, provavelmente já não estaria tão bom, tá? Eu, coincidentemente, tenho uma garrafa de um Cabernet Franc aqui, que vazou pela rolha, eu guardei como garrafa cheia mesmo, como enoteca, eu tenho umas garrafas cheias que eu guardo, mas como vazou, eu acabei tomando um pouquinho, estava terrível já tinha passado o tempo dele. Petrus, que vinho é esse? É um dos vinhos mais caros do mundo. É um vinho do Pomerol, que é uma sub-região da... Isso, Cris, é exatamente isso aí. Exatamente isso aí. É um vinho de uma sub-região conhecidíssima e reputadíssima de Bordeaux. E, coincidentemente não, mas até... Não é tão surpreendente, mas para quem sempre diz que Merlot é um vinho mais leve, ele é um vinho 100% Merlot. Isso aí coroa essa questão que a gente diz, né, que quanto vinho tem ou não corpo depende muito de onde a uva está cultivada, que eu trato ela. E o Petrus é 100% Merlot e é um vinho para décadas. Décadas. E aí, olha, a imagem deu uma falhada aqui, não entendi. E aí eu já digo para vocês, tá, com clareza, sim, esse vinho tinha potencial.
tinha potencial, tá? Não tenha dúvidas disso, mas ele é um vinho de, quanto? 17 mil, disseram aqui? Vamos descobrir quanto é que ele falou? 18 mil reais, 2.500 euros, é bastante dinheiro. Sim, esse vinho provavelmente estava excelente, tá? Eu nunca tomei Petrus, eu já tomei muito mais próximo do Petrus, eu tomei um Cheval Blanc, que eu não lembro a safra, eu tenho a garrafa, mas eu não sei se já não botou, trouxe pra cá, né, porque eu tinha mais espaço. E eu tomei um tom de 70 e lá vai pedrada em 2000 na segunda metade, assim, da década de 2010, e era um grande vinho. A rolha estava quase se entregando e o vinho era excepcional. Moral da história, isso aí depende de caso a caso. Eu fico feliz que vocês tenham entendido isso, porque vai depender de ter uma uva boa, de eu produzir ele para ser um grande vinho e de ele estar em boas condições para envelhecer, e que era o caso desse aqui, tá? Sem dúvidas. Eu só realmente não acredito que o cara... Ah, não, e outra coisa que eu não comentei, né? Além da foto estar perfeitinha, o cara olhou assim, eu vou deixar esse vinho por aqui, né? Ninguém pega um vinho desses e deixa ali assim, vou deixar ali na garagem, do lado do carro, amanhã eu pego. Ninguém faz isso, né? Essa notícia não me convenceu. Mas a pergunta em si da Maria Aparecida, sim, se esse vinho era verídico, realmente aconteceu isso, foi uma grande perda. Esse vinho é um grande vinho e é um vinho para décadas. E o que diferencia ele dos outros que não são para décadas? Bom, a região onde está a uva, a maturação de uva, o quanto ele foi produzir a sangria de vinho, quanto tempo ele envelheceu em barrica e quanto potencial isso deu para a vida dele. Sim, era possível. E para fechar aqui, essa aqui não foi vocês que me trouxeram, a Maria Aparecida me perguntou isso há uns 10 dias atrás, eu disse, não, leva para aula, porque eu sei interessante de ver. E tem essa notícia sensacional aqui, né? E aí, com isso, eu encerro, vai ser rapidinho aqui. O Putin resolveu. Eu acho que no Brasil se errou de ter dado essa notícia como ela foi dada, né? Diz que agora a Rússia disse que só que champanhe é só o que é russo. Não é isso que eles fizeram. O que acontece? O Putin, eu não quero aqui fazer juízo político, né? Mas às vezes ele tem ali uns problemas de não sei nem de que ordem ainda. E ele faz umas putinzadas. Ele fez uma putinzada aí, pronto. O que ele fez? Ele disse que a palavra traduzida, que é essa palavra que eu acho que vocês enxergaram meu grifar aqui, que a palavra, não sei nem falar isso aí, champanhes, que é a tradução de champanhe só pode ser usada na Rússia por espumantes russos. Ele não disse que champanhe não é champanhe. Só que ele disse que, por exemplo, champanhe explicou, quando entrar na Rússia, vai ser identificado como vinho espumante. O que não está de todo errado, o que de alguma forma acontece aqui. Mas não pode ser chamado de champanhe, que tem que ser chamado de espumante. E o espumante russo pode ser chamado de champanhe, que não sei se assim se pronuncia. Ele foi esperto aí, fez um jogo, enfim, quase que semântico, mas eu acho uma bobagem que ele fez, né? Eu acho uma bobagem para os dois lados. Primeiro, porque não faz sentido isso, por mais que a palavra tenha uma palavra traduzida para o russo, nem deveria, porque champanhe é um nome próprio, e mais do que isso é uma denominação de origem. Quando a gente fala da França, a gente vai comentar sobre isso, é muito sem sentido fazer isso. Mas acho que os franceses estão se doendo por bobagem, né? O pessoal do comitê, eu posso estar errado nessa minha avaliação, tá? Mas o pessoal do comitê interprofissional do champanhe disse, nossa, isso pode significar a perda das vendas. Eu acho isso uma tremenda bobagem. Porque vamos lá, o cara vai ter aqui lá o russo, que tem grana, né? Vamos lá. Champanhe explicou. Champanhes que... Eu acho que ele não entendeu que um é russo e outro é francês, né? Eu acho que ele não vai deixar de comprar champanhe. E mais uma vez, primeiro, eu não vejo que vai ter prejuízo para a França, mas acho errado o que a Rússia fez, e acho que não faz o menor sentido. Mas a notícia é essa, não é que ele disse que a palavra champanhe, como é em francês, só pode ser usada para espumantes russos. Ele disse que a tradução russa dela só pode ser usada em espumantes russos. O champanhe, que é um espumante francês, entra como vinho espumante. Só vamos lembrar que a nossa lei fala, inclusive, em champanhe ou champanha,
E foi mais ou menos isso que o Putin fez. É como se ele dissesse, olha, champanhe ou champanha só pode usar o espumante brasileiro. Que obviamente é uma alusão a champanhe, né? Alguma tradução mal feita aí de champanhe. Agora, se for francês, não pode. Uma coisa assim. Eu não sei, eu achava que esses caras tinham mais coisa para se preocupar, mas pelo que eu tô vendo, eles não têm coisa para se preocupar. Eles resolvem fazer uma lei meio estúpida dessa aí. Gente, o tempo tá, já passei 1 minuto do que eu tinha prometido para vocês, eu só queria ver o que o Israel disse que provou um Lynch-Baggio. Lynch-Baggio eu não... Não, Lynch-Baggio eu não provei. 2011, estava recente ainda, tem no máximo 10 anos, assim, são vinhos para muito tempo, grandes vinhos, realmente. Eu espero que mais amigos aí, né, com condições me tragam essas experiências, que evidentemente não fui eu que paguei aquele Mutonote. A gente já falei bastante, o tempo de vocês já chegou aqui ao fim, né, para não ocupá-los mais. Então, se temos mais alguma pergunta, colocação, dúvida, angústia, não foi tu que pagou, tudo bem. Eu não sei, né? Eu não posso deduzir nada, porque eu não sei como são essas coisas. As minhas eu tenho certeza que dizer, não, eu não consigo ainda pagar um vinho de 5 mil. Até consigo, mas eu acho que eu deixaria de usar em outras coisas, não faz muito sentido. Tá na hora do recreio, os cachorros já avisaram. Algo mais, gente? Imagina, Por galera, mim, que agradeço vocês. Eu me preocupei um pouco que vocês eram em menos gente hoje, tá? Tudo bem que isso costuma ser o normal, né? Começa com 30, vai para 15, vai para 25, né? Mas deu uma baixada grande, assim. Um mês depois a gente teve hoje no máximo. Esqueci de perguntar quem estava aí. A gente foi um erro meu. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aí ao menos eu consigo. Depois eu pergunto para vocês, isso não é um grande problema, mas realmente foi um erro, eu estava com tantas outras coisas engatilhadas que eu esqueci. Deixa eu copiar essa. Mas que maravilha, eu não consigo fazer isso, não consigo. Tá, mas eu já vou dar um jeito aqui. Mas é isso aí, gente, agradeço a presença de vocês, espero que tenham sido útil a aula, que tenham uma boa semana, um bom fim de semana, né? E que a gente, enfim, vai evoluindo aí no assunto, tá? Não se preocupem, porque essas coisas, elas, de fato, são novas para vocês, não é problema. Eu estranharia muito se elas fossem velhas, assim, daqui a pouco eu ia me sentir muito inútil aqui, se assim fosse, né? Então, para isso que a gente está aqui. Certo? Então tá ok, Juscelio. Obrigada também, um bom final de semana para você e para todos. Obrigada pelo fim de semana. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada. Boa semana. Tchau. Estamos neste mesmo link, inclusive, tá? Valeu, professor. 8 horas nos vemos. Tchau, gente. Obrigado pela presença. Até mais. Tchau, gente.